O milionário se disfarça de segurança para proteger a menina inocente e acaba transformado. Cidade fervilhava em um calor insuportável, mas ninguém sentia mais o peso do sol do que Lucas, o recluso milionário que desfilava por um mundo que parecia distante da realidade daquela periferia marcada pela desigualdade. Enquanto as pessoas se amontoavam nas calçadas, sonhando com um futuro melhor, somente os ecos do passado atormentavam Lucas. Ele era um homem de segredos, enjaulado em sua fortuna, até que um dia decidiu que era hora de mudar a narrativa da sua vida. Com suas mãos firmes, ele lançou sua fundação, prometendo transformar a vida das crianças em risco. O entusiasmo para seu próximo evento palpitava em seu peito, mas o que ele não esperava era que o destino lhe apresentaria Ana. Ana, uma jovem cheia de esperança e garra, estava lá, em meio ao tumulto, fazendo malabarismos com seu sonho de ser artista. Ao ouvir sobre o evento, ela viu uma oportunidade de ouro para mostrar sua arte. O sorriso inocente dela era contagiante, mas seu futuro estava prestes a ser moldado de forma abrupta. Em uma simples conversa, ela revelou a Lucas um segredo que poderia arruinar vidas. Era um sussurro sobre uma gangue local que aterrorizava a vizinhança. O olhar de Lucas se estreitou e seu instinto de proteção se ativou. Isso era muito mais do que um sonho. Era questão de vida ou morte. Lucas não hesitou. Ele sabia que precisava proteger Ana. Para isso, disfarçou-se de segurança, vestindo um terno escuro que não lhe era familiar, e mergulhou naquele mundo perigoso. As ruas exalavam tensão, gritos, risos nervosos e o cheiro de fumaça pairava no ar. Ele se misturou entre os outros seguranças, mas sua mente não conseguia sair do pensamento de Ana, que caminhava tão perto, mas tão longe de sua proteção. Ele não era só um milionário em busca de uma causa. Ele era um homem dividido entre seu passado e um futuro inesperado. As memórias sombrias dos fantasmas de sua família começaram a assombrá-lo. Lembranças de sua infância, de pessoas envolvidas em negócios escusos, o levaram a questionar sua própria identidade. Mas em meio ao caos, uma conexão florescia entre ele e Ana. Ela era diferente, valente, cheia de vida. Seus olhos brilhavam com a determinação de mudar o mundo. Enquanto Lucas se sentia cada vez mais preso ao seu, de repente, ele encontrou um novo propósito. Mas o perigo se aproximava como uma tempestade iminente. Quando a gangue se tornou uma ameaça palpável, Lucas estava no limiar de uma decisão. Deveria revelar quem realmente era e arriscar a própria vida, ou esconder-se atrás de seus medos. Deixando Ana exposta ao perigo que ele se propôs a enfrentar, um nó apertou em seu peito. Ele desejava ser mais do que um homem rico que se esconde. No âmago, ele ansiava por redenção, mas estaria disposto a pagar o preço por uma transformação tão drástica. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado. A tensão no ar era quase palpável. Ele olhava Ana, a jovem artista que o fizera ver a luz, em meio às trevas da sua vida. E agora, a gangue estava bem ali, mais próxima do que ele poderia imaginar. O seu coração batia rápido. A adrenalina percorria seu corpo enquanto ele se perguntava: o que fazer? E então, como um raio em dia claro, tudo mudou. Um grito cortou o ar. Parem!
É uma armadilha. Era um rapaz que Lucas reconheceu. Beto, um conhecido da vizinhança, corria em sua direção, os olhos arregalados de pavor. Lucas se virou, mas antes que pudesse reagir, um Gasparzinho de terror percorreu sua espinha ao ver um homem encapuzado surgir do nada, sua arma reluzindo sob a luz do poste. O tempo parecia estagnar. A multidão vibrante se transformou em um mar de pânico. Pessoas começaram a correr, gritando e empurrando umas às outras. Ana olhou para Lucas, confusa, buscando respostas em seu olhar. Ele estava prestes a agir quando o inesperado aconteceu. O homem encapuzado se virou, não para a multidão, mas para Ana. Você? Você está viva? A pergunta ecoou como um trovão. O mundo ao redor de Lucas explodiu em fragmentos. Ana, o que isso significava? Antes que pudesse processar a informação, Ana colapsou, segurando a cabeça com as mãos, como se tivesse recebido uma notícia devastadora. Lucas sentiu seu coração na boca. Não, ele gritou, correndo em direção a ela, mas outras figuras surgiram, cercando-a. A gangue, a verdadeira face do inimigo, era mais próxima do que ele pensava. Mas enquanto isso, o homem encapuzado apontava para Ana com um olhar de reconhecimento e raiva. Onde você estava? Seu pai estava atrás de você. Ele quis nos pegar. Agora, estamos aqui. O chão simplesmente desabou sob os pés de Lucas. Ana não era apenas uma artista sonhadora da periferia. Havia algo maior a seu respeito, algo que ligava suas vidas de maneira inexplicável e aterrorizante. O pai dela. Que pai? Os mistérios começaram a se entrelaçar como uma teia. E Lucas percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas sua vida e a de Ana. A angústia se misturava à confusão. O que o pai dela poderia ter feito? Estariam eles em perigo por causa de pessoas que nem conheciam? E Ana, o quê? Ela sabia que ele não sabia. Ele se aproximou tentando alcançar a mão dela, mas a gangue se movia com violência. Beto estava sendo arrastado e a gritaria aumentava. Um olho na ação e outro em Ana. Lucas tremeu. O relógio parecia girar em câmera lenta. Todo um mundo em colapso à sua volta. Quando finalmente conseguiu chegar perto, ele encontrou o olhar de Ana, e a verdade nublada refletia neles. O que seria capaz de unir suas vidas de uma forma tão devastadora? Seu pai, ela começou, mas um tiro foi disparado, cortando seu raciocínio e ecoando no ar, como uma sirene de alerta para todos que estavam ali. A multidão explodiu em gritos. Lucas, agonizando, gritou novamente o nome de Ana. Mas tudo o que ele ouviu foi o rugido da gangue. Em meio ao caos, ele teve certeza de que as respostas não eram o que ele esperava. E ao sentir seu peito apertar, ele sabia que a transformação que buscava estava começando, e talvez fosse mais catastrófica do que ele imaginava. Lucas estava paralisado, a tensão no ar era quase palpável. Ele olhava Ana, a jovem artista que o fizera ver a luz em meio às trevas da sua vida, e agora a gangue estava bem ali, mais próxima do que ele poderia imaginar. O seu coração batia rápido, a adrenalina percorria seu corpo enquanto ele se perguntava: o que fazer? Pela primeira vez, o milionário se sentia vulnerável. O homem encapuzado apontava a arma para Ana, e a multidão estava em pânico. Mas antes que Lucas pudesse tomar qualquer ação, um barulho ensurdecedor cortou a atmosfera carregada. Um tiro ecoou e a multidão estremeceu. Mas aquela não era a única surpresa. Imediatamente, uma mulher emergiu do fundo da confusão. O rosto era conhecido, uma figura do passado de Lucas. Era Luísa, sua antiga namorada, e o que a ligava a ele o deixou em estado de choque. Ana, não! Lucas gritou. Mas Luísa já estava entre eles, seu olhar fixo na jovem. Ela parecia descontrolada.
como se estivesse no centro de um vendaval. O homem encapuzado hesitou, e o tempo parou. Luísa se virou para Ana, e com desespero disse: Eu sabia que você não estava morta. O que ele fez com você? As palavras reverberaram pela praça como um estrondo. Lucas não podia acreditar. Ana, morta. A revelação deu um nó em seu estômago. Ele não tinha ideia do que Luísa queria dizer. O homem encapuzado, percebendo a confusão, disparou outro tiro, desta vez em direção ao chão. O barulho da bala fez todos recuarem ainda mais. Lucas sabia que precisava proteger Ana, mas sua mente estava em um colapso completo. Você não deve tê-la encontrado, Luísa, gritou o homem, sua voz carregada de raiva, mas com uma ponta de medo. Essa garota não é o que você pensa. O caos se intensificou. Estava se tornando uma batalha entre segredos e verdades ocultas, e Lucas ficava mais perdido a cada segundo. Ana, ainda no chão, olhava para Lucas com olhos cheios de terror e confusão. O que está acontecendo, Lucas? Sua voz tremia. Ele desejava ter respostas, queria entender como toda essa história se interligava, mas o desenrolar dos acontecimentos estava além de sua compreensão. Luísa, com lágrimas nos olhos, encarou Lucas. Você precisa saber que ela é parte do que aconteceu naquela noite. A noite em que todos pensaram que ela estava morta. Suas palavras cortaram como uma faca. O pai dela, ele não era um simples pai. Ele tinha envolvimentos perigosos. E agora, eles a querem de volta. O coração de Lucas estava em chamas. Como assim? Quem eram eles? E o que um pai envolvido em tudo isso tinha a ver com Ana? A revelação parecia um labirinto sem saída. Ele sentia que a vida de Ana pendia por um fio, e ele precisava agir. O homem encapuzado apertou o gatilho com mais firmeza, sua expressão perdendo a paciência. No movimento rápido da cena, Lucas fez o impensável. Ele avançou em direção ao homem, gritando: Pare, se você quer alguém, pegue a mim. Eu sou o que você quer. Mas a verdade se acumulava em seu peito, como um peso. Ele sabia que havia mais em jogo do que sua própria vida. A conexão entre Ana, Luísa e o passado sombrio dele era a chave para entender o que realmente estava acontecendo. Qualquer movimento em falso, e tudo, poderia entrar em colapso. Então, com um movimento brusco, Luísa avançou na direção do homem encapuzado, o olho pregado no olhar de Ana. Você não sabe o que está fazendo. Deixe ela em paz. Não a machuquem por causa de um passado que não é dela. Era um apelo, um grito de desespero, mas a tensão era palpável. E nessa fração de segundo, quando os olhares se cruzaram, Lucas percebeu algo. O homem não estava ali apenas por Ana. Ele estava ali por Luísa. E o que isso significava? Uma dúvida profunda se formou. Era uma armadilha, mas para quem? No meio do caos, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. E ele percebeu que a transformação que tanto buscava poderia, não ser apenas sua, mas de todos ao seu redor. E o que isso significava para o futuro deles? Lucas teve a certeza de que tudo estava desmoronando ao seu redor. O homem encapuzado com a arma em riste, a gangue pressionando e Luísa cortando a atmosfera como uma tempestade. Ele olhava para Ana no chão, a confusão refletida em seu olhar, enquanto as palavras de Luísa reverberavam na sua mente. O que estava acontecendo? Ele precisava de respostas. Deixe-a em paz, Lucas gritou, num impulso irracional. No entanto, o homem não parecia intimidado. Ele respirou fundo, alterando o foco de sua raiva para Luísa. Você está se metendo onde não deve, Luísa, e vai se arrepender por ter voltado. A tensão aumentou. Medo pulsava no ar como um eco de gritos distantes. E quando a gangue começou a avançar, tudo ficou mais intenso. O homem encapuzado sussurrou algo que Lucas
não conseguiu ouvir. Mas as palavras de Luísa cortaram a tensão de maneira abrupta. O que você fez com o pai da Ana? Era um segredo que Lucas nunca soube. O coração dele disparou. Ouvindo o nome do pai de Ana, ele ficou paralisado. Como ele poderia ser parte da equação? Tudo fazendo sentido em um momento insano. A interrogação pairou entre eles, como um peso incontrolável. O homem encapuzado, agora nervoso, apontou a arma em direção a Luísa. Você não sabe o que está dizendo. Ele estava prestes a disparar. O mundo de Lucas girou ainda mais rápido. Era como se tudo estivesse conectado de maneira sombria e perigosa. Então, um flash de movimento. Beto, que estava sendo arrastado pela gangue, se libertou de algum modo e se lançou em direção ao homem encapuzado. Pare! Ele gritou, um grito desesperado que cortou o barulho da confusão. Mas no momento do impacto, o homem disparou. O tiro ecoou como um sinal de alerta. A cena se passou em câmera lenta. Lucas viu Beto colidir com o homem, mas em vez de um confronto, houve uma explosão de realidade. O homem caiu e a arma voou longe. Porém, o que aconteceu em seguida chocou a todos. Luísa, em um movimento que ninguém esperava, correu em direção ao homem caído. Revelando uma faca em sua mão. Você me deixou sem escolha. Não, ela gritou. O grito reverberou como um trovão. Lucas não sabia como reagir. A imagem de Luísa, a mulher que fez seu coração vibrar no passado, agora se transformava em algo que ele não reconhecia. A faca reluzia enquanto ela se preparava para atacar. Você não pode ficar no meu caminho. A multidão estava paralisada, presa entre o horror da cena e a confusão dos acontecimentos. Havia algo de profundamente errado, e Lucas percebeu que todas as suposições que ele tinha sobre a vida de Luísa eram fictícias. Ele gritou para pará-la, mas o som de sua própria voz se perdeu no caos. Ana, ainda no chão, parecia entender o que estava acontecendo. Luísa, não, isso não é quem você é. Ela chorava, mas as palavras não penetravam no desespero que dominava Luísa. Um novo eco explodiu na praça quando o homem encapuzado, ainda no chão, entrou em uma espécie de transe. Eles estão vindo, não entendem. É um jogo que não podem ganhar. Sua expressão estava tomada por medo, como se algo maior estivesse à espreita. E tudo isso, cada palavra, cada gesto, abriu uma ferida no coração de Lucas. Qual era a conexão entre eles? O que estava realmente acontecendo? Lucas percebeu que sua busca por redenção o conduziu a um labirinto de mentiras e traições. E Ana, a jovem inocente, estava no centro disso tudo. Ele olhou para Luísa, suas mãos tremendo com a faca, com um olhar que falava mais do que palavras podiam expressar. Cale-se, não toque nela. Nesse momento, ele soube que as coisas estavam prestes a se descarrilar. E enquanto Beto lutava para manter a situação sob controle, Lucas só conseguia pensar em uma pergunta: quem realmente era Luísa? E naquele instante, uma nova verdade começava a se formar. Mas o que ela revelaria? Lucas sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a se abrir. Ele precisava agir. Mas que caminho escolheria? Seu coração estava pesado, e a transformação que buscou para si mesmo poderia custar tudo. Lucas estava paralisado. A tensão no ar era quase palpável. O homem encapuzado com a arma em riste, a gangue, pressionando e Luísa cortando a atmosfera como uma tempestade. Ele olhava para Ana no chão, a confusão refletida em seu olhar, enquanto as palavras de Luísa reverberavam na sua mente. O que estava acontecendo? Ele precisava de respostas. Deixa-a em paz, Lucas gritou, num impulso irracional. Porém, o homem não parecia intimidado.
Ele respirou fundo, alterando o foco de sua raiva para Luísa. Você está se metendo onde não deve, Luísa, e vai se arrepender por ter voltado. O medo pulsava no ar como um eco de gritos distantes. E quando a gangue começou a avançar, tudo ficou mais intenso. O homem encapuzado sussurrou algo que Lucas não conseguiu ouvir. Mas as palavras de Luísa cortaram a tensão de maneira abrupta. O que você fez com o pai da Ana? Um silêncio mortal se espalhou pela praça. O coração de Lucas disparou. Ouvindo o nome do pai de Ana, ele ficou paralisado. Como ele poderia ser parte da equação? A interrogação pairou entre eles, enquanto a confusão zunia nos ouvidos de Lucas. O homem encapuzado estava nervoso, e seu olhar demonstrava mais do que raiva. Havia medo ali. A tensão crescia a ponto de quebrar. Então Beto, em um ato de coragem desenfreada, se lançou sobre o homem encapuzado. "Pare!" ele gritou. Mas antes que pudesse chegar mais perto, o homem disparou. O tiro ecoou, e Lucas viu a cena se desenhar em um desgraceiro. Beto foi atingido, e o impacto foi brutal. Ele caiu, a expressão de dor e surpresa congelada em seu rosto. O caos se instalou novamente, enquanto os gritos explodiam na praça. Lucas se sentiu tonto. Os gritos de Ana, de Luísa, tudo se misturava em um turbilhão que o atordoava. E nesse momento, ele começou a perceber que a situação era ainda mais complexa do que havia imaginado. O homem encapuzado, no chão, pôs as mãos na cabeça, como se tentasse se esconder. "Agora você vai descobrir, Luísa. O que fizemos com você pode ser apenas o começo." Seus olhos refletiam uma verdade obscura. Lucas sentiu a adrenalina disparar. Que segredos estavam sendo revelados? O que ele não sabia sobre Luísa? Sobre Ana? Sobre o que estava acontecendo? Luísa, agora com a faca, em mãos, olhou para o homem encapuzado com uma intensidade aterradora. "Você não sabe o que é ter um pai como o meu. A culpa que você carrega. A dor que nos trouxe. A cidade não é tudo o que você pensa." Suas palavras cortavam o ar como lâminas afiadas. O olhar dela começou a mudar, como se a adrenalina a tivesse moldado em algo que Lucas não conseguia mais reconhecer. E então, o que parecia ser uma luta pela sobrevivência tornou-se um instante de revelações inesperadas. Ana, ainda no chão, olhou para Luísa e seus olhos refletiram não apenas medo, mas compreensão. "Você sabia", começou ela, mas a frase não se completou, e a mudança na expressão de Luísa fez Lucas sentir um gelo na espinha. Era como se naquele instante tudo que ele pensava ter construído estivesse se desmoronando. "Você está mais próxima do que imagina de quem realmente sou, Ana. Eu não sou apenas uma amiga. Eu sou parte de tudo isso. O que fizemos para proteger você foi tão errado quanto os que estão atrás de nós." A declaração caiu como uma bomba, interrompendo o caos em meio aos gritos. Lucas não podia acreditar. Luísa, a mulher que ele amava, estava de alguma forma ligada aos eventos que ameaçavam a vida de Ana. Era como se um quebra-cabeça se montasse, mas as peças eram dolorosas e confusas. E com isso, o homem encapuzado, ainda no chão, sorriu de uma forma enigmática. "Agora tudo veio à tona. O que serão vocês duas daqui para frente? As lembranças dos fantasmas do passado as guiarão. E o que farão com isso será um caminho mais doloroso do que imaginam." As palavras dele soaram como uma sentença, e Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. O conflito não era apenas sobre a proteção de Ana, mas sobre segredos profundos que envolviam todos ali. Enquanto a multidão assistia em estado de choque, a verdade parecia prestes a explodir, deixando todos em dúvida. Apesar do pesadelo, no fundo, Lucas sabia que o mais assustador ainda estava por vir. E como um eco no silêncio, a pergunta permanecia: quem realmente eram eles? O silêncio mortal que pairava sobre a praça foi quebrado.
Por um estrondo ensurdecedor, um carro vindo do nada disparou pela rua e colidiu contra uma barraca de vendedores, espalhando frutas e panelas como se fossem confetes de um desfile macabro. Lucas estava tão absorto, tão desesperado, que não conseguia compreender o que estava acontecendo. O homem encapuzado olhou para trás, distraído, e a tensão entre ele e Luísa aumentou. Ana, ainda caída no chão, arregalou os olhos. "Não!" ela gritou, enquanto se levantava, sua voz cortando através do caos. Mas tudo na cena parecia se mover devagar demais. O homem encapuzado, agora claramente atordoado pela repentina distração, hesitou. E quando Luísa viu a oportunidade, sua mão tremeu, quase vacilando entre o medo e a coragem. Lucas não podia ficar parado, corneteando nós próprios pensamentos. Ele gritou: "Cuidado!" Mas a voz dele se perdeu em meio à confusão. Ele correu em direção a Ana, mas seu corpo parecia estar preso em uma corrente invisível de adrenalina e medo. E foi então que o inesperado aconteceu. Do carro que havia colidido, uma figura conhecida emergiu. Era Eduardo, o ajudante de Lucas, mas parecia diferente. Seus olhos não tinham a mesma confiança de sempre. A expressão no rosto era a de um homem que sabia demais. Com movimentos rápidos, ele puxou uma arma de dentro do carro. "Não, Eduardo, não faça isso!" Lucas gritou, a desesperança se apoderando dele. Mas Eduardo já estava em ação, apontando a arma diretamente para o homem encapuzado. "Você não pode sair impune, não depois do que fez." As palavras dele pareciam ecoar em um beco sem saída, sombrias e cheias de dor. O homem encapuzado tentou protestar, mas Eduardo não hesitou. "Você não sabe o que está fazendo", gritou o homem. "Ela não é quem você pensa que é." Tudo explodiu em um turbilhão. Um tiro ecoou. O som cortante reverberou no ar. E em um instante, tudo parou. Luísa, com a faca em mãos, olhou para Eduardo com os olhos arregalados. O homem encapuzado se curvou, um olhar de surpresa em seu rosto, a arma ainda estendida para eles. E então, para horror de todos, Eduardo caiu. Um silêncio de choque tomou conta da praça. Lucas não conseguiu se mover. O que estava acontecendo? Ana cobriu a boca com as mãos, murchando ao chão, como se as forças a tivessem abandonado. Luísa, por sua vez, não conseguia se controlar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela se aproximava do corpo de Eduardo. O olhar dela muda entre o ressentimento e a dor. "Eduardo, não", ela sussurrou, a visão se embaçando, como se tudo estivesse se transformando em uma névoa. Mas a realidade a esmagava. Ele tinha sido um amigo, um aliado em meio ao caos. Lucas estava atordoado. Era como se um raio tivesse iluminado uma verdade antiga. O homem encapuzado se levantou devagar, ainda atordoado. "Vocês não entendem. Tudo isso foi um jogo." Sua voz, fria e controlada, ecoou entre eles. "O pai de Ana, ele estava envolvido em algo muito maior. E você, Luísa, você sempre soube, não é?" Lucas finalmente conseguiu processar as palavras. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma dolorosa. Luísa e o pai de Ana estavam conectados de maneiras que ele nunca poderia imaginar. E Eduardo tinha se tornado um peão em um jogo muito maior. Todo o sentimento de confiança que Lucas tinha em Luísa, em Ana, começou a se desfazer, como papel molhado. Ana, olhando de um lado para o outro, entre Luísa e o homem encapuzado, encontrou o olhar de Lucas, desesperada. "O que isso significa? O que vocês estão escondendo de mim?" Sua voz era um misto de dor e raiva. E então, o que parecia ser um momento de alívio se transformou em um novo tipo de confusão. A verdade ainda não tinha sido revelada. O que mais estavam ocultando? Lucas tinha a sensação de que todo aquele momento culminava em um abismo profundo. "Precisamos sair daqui", disse Lucas,
a tensão crescendo em seu peito. Mas enquanto olhava para Ana, para Luísa e Eduardo no chão, sentiu que a mudança já era irreversível. O que mais a gangue sabe? O jogo apenas começava, e poderiam todos eles, juntos, enfrentar o que estava prestes a chegar. Lucas estava paralisado, a tensão no ar era quase palpável. O homem encapuzado com a arma em riste, a gangue pressionando e Luísa cortando a atmosfera como uma tempestade. Ele olhava para Ana no chão, a confusão refletida em seu olhar, enquanto as palavras de Luísa reverberavam na sua mente. O que estava acontecendo? Ele precisava de respostas. Deixe em paz, Lucas gritou, num impulso irracional. Porém, o homem não parecia intimidado. Ele respirou fundo, alterando o foco de sua raiva para Luísa. Você está se metendo onde não deve, Luísa, e vai se arrepender por ter voltado. O medo pulsava no ar, como um eco de gritos distantes. E quando a gangue começou a avançar, tudo ficou mais intenso. O homem encapuzado sussurrou algo que Lucas não conseguiu ouvir. Mas as palavras de Luísa cortaram a tensão de maneira abrupta. O que você fez com o pai da Ana? Um silêncio mortal se espalhou pela praça. O coração de Lucas disparou. Ouvindo o nome do pai de Ana, ele ficou paralisado. Como ele poderia ser parte da equação? A interrogação pairou entre eles, enquanto a confusão zunia nos ouvidos de Lucas. O homem encapuzado estava nervoso, e seu olhar demonstrava mais do que raiva. Havia medo ali. A tensão crescia a ponto de quebrar. Então Beto, em um ato de coragem desenfreada, se lançou sobre o homem encapuzado. "Pare!" ele gritou. Mas, antes que pudesse chegar mais perto, o homem disparou. O tiro ecoou, e Lucas viu a cena se desenhar em um desgraceiro. Beto foi atingido, e o impacto foi brutal. Ele caiu, a expressão de dor e surpresa congelada em seu rosto. O caos se instalou novamente, enquanto os gritos explodiam na praça. Lucas se sentiu tonto. Os gritos de Ana, de Luísa, tudo se misturava em um turbilhão que o atordoava. E nesse momento, ele começou a perceber que a situação era ainda mais complexa do que havia imaginado. O homem encapuzado se levantou devagar, ainda atordoado. "Agora você vai descobrir, Luísa. O que fizemos com você pode ser apenas o começo." Seus olhos estavam cheios de uma verdade obscura. Lucas sentiu seu coração apertar. O que estava acontecendo? Ele olhou para Luísa, que agora tremia. "O que você quis dizer com isso?" Sua voz saiu em um sussurro. E foi nesse momento que todo o cenário desmoronou. De repente, uma porta metálica se abriu a poucos metros de distância e do interior, um grupo de homens armados apareceu, seus rostos encapuzados e determinados. Um deles gritou: "É hora de acabar com isso. Pegue a Ana." Lucas teve um choque. Era como se todo o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Não, ele esqueceu tudo ao seu redor, apenas focando na possibilidade de Ana ser levada. Ele se virou para Luísa, esperando ver terror em seus olhos, mas o que encontrou foi algo diferente. Ela estava sorrindo. "O que você?" O pânico engasgou Lucas enquanto a verdade começava a se formar em sua mente. Aquela mulher que ele pensou ser seu porto seguro agora parecia ser parte do veneno. Você está com eles." A expressão dela mudou rapidamente, como se o sorriso se transformasse em uma máscara. "É por isso que não devíamos tê-los deixado entrar, Lucas. A cidade não é o que você pensa. E Ana, ela é só uma peça nesse jogo." O chão abaixo de Lucas desabou. Ana, ouvindo tudo, olhou entre os dois, incrédula. "O quê? O que você está dizendo?" Suas palavras eram como um grito de socorro, em meio à confusão. Os homens armados avançaram, cercando Ana. Lucas não hesitou.
Ele saltou na frente dela, empurrando-a para o lado. Não. Não a toquem. O medo se transformava em raiva. Ele tinha que lutar, mas sua mente estava presa em um labirinto. Enquanto isso, Luísa passou a mão pelo cabelo nervosamente, seus olhos fixos em Ana. Você precisa entender, Ana. Sua vida tem um propósito maior e não podemos deixar que você atrapalhe isso. Era uma revelação devastadora. O que significava isso para ela? Então, um tiro disparou. O eco foi ensurdecedor e Lucas viu a cena se desenrolar em câmera lenta. O corpo de Luísa se contorcendo ao lado dele, sofrendo o impacto de um dos homens. A expressão dela era de surpresa e Lucas não conseguia compreender. Como assim? Ele viu tudo desmoronar diante de seus olhos. Ana começou a chorar, sem saber se deveria correr ou ficar. Com lágrimas escorrendo, ela olhou para Lucas. O que está acontecendo? O que somos, Lucas? O que somos? A gritaria aumentou e o desespero tomou conta. E assim foi quando Lucas percebeu. A verdade era muito mais sombria do que ele poderia imaginar. Vocês estão todos jogando com a vida dela, não estão? A raiva o dominou e ele sabia que tudo estava prestes a mudar. Havia uma guerra maior e mais horrenda do que ele jamais poderia ter sonhado. E, em meio ao caos, a única coisa clara era que a vida de Ana agora estava em suas mãos. A transformação começava. O passado, que parecia um fardo, agora era um furo no chão da realidade. E, naqueles olhos aterrorizados de Ana, ele viu algo que mudaria tudo. Uma conexão que poderia salvá-los ou destruí-los de uma vez. A pergunta pairava no ar. Até onde ele estaria disposto a ir para proteger aqueles que amava? E o que isso custaria? Lucas estava paralisado. A tensão no ar era quase palpável. O homem encapuzado com a arma em riste, a gangue pressionando, e Luísa cortando a atmosfera como uma tempestade. Ele olhava para Ana no chão, a confusão refletida em seu olhar, enquanto as palavras de Luísa reverberavam na sua mente. O que estava acontecendo? Ele precisava de respostas. Deixe-a em paz, Lucas gritou, no impulso irracional. Porém, o homem não parecia intimidado. Ele respirou fundo, alterando o foco de sua raiva para Luísa. Você está se metendo onde não deve, Luísa. E vai se arrepender por ter voltado. O medo pulsava no ar como um eco de gritos distantes. E quando a gangue começou a avançar, tudo ficou mais intenso. O homem encapuzado sussurrou algo que Lucas não conseguiu ouvir. Mas as palavras de Luísa cortaram a tensão de maneira abrupta. O que você fez com o pai da Ana? Um silêncio mortal se espalhou pela praça. O coração de Lucas disparou. Ouvindo o nome do pai de Ana, ele ficou paralisado. Como ele poderia ser parte da equação? A interrogação pairou entre eles, enquanto a confusão zunia nos ouvidos de Lucas. O homem encapuzado estava nervoso, e seu olhar demonstrava mais do que raiva. Havia medo ali. A tensão crescia a ponto de quebrar. Então, em um momento de desespero, Beto, em um ato de coragem desenfreada, se lançou sobre o homem encapuzado. Pare, ele gritou. Antes pudesse chegar mais perto, o homem disparou. O tiro ecoou e Lucas viu a cena se desenrolar em um desgraceiro. Beto foi atingido. O impacto foi brutal. Ele caiu e Lucas viu a expressão de dor e surpresa congelada em seu rosto. O caos se instalou novamente, enquanto os gritos explodiam na praça. O desespero tomou conta dele. Ele não podia deixar que Ana pudesse ser atingida também. E então, o que parecia ser um momento de alívio se transformou em um novo tipo de confusão. Do carro que havia colidido, uma figura conhecida emergiu. Era Eduardo, o ajudante de Lucas, mas parecia diferente. Seus olhos refletiam uma determinação sombria. Com movimentos rápidos,
puxou uma arma de dentro do carro. Eduardo, não. Faça isso. Lucas gritou. Mas Eduardo já estava em ação, apontando a arma diretamente para o homem encapuzado. Você não pode sair impune. Não depois do que fez. O homem hesitou. Um lampejo de dúvida cruzou seu rosto. Você não sabe o que está fazendo, gritou o homem, sua voz embargada. Ela não é quem você pensa que é. Nesse momento, Luísa se aproximou, seus olhos fixos nas duas figuras. É verdade, Lucas. Ana não é apenas uma artista. Ela tem uma conexão com tudo isso que você não sabe. E no meio do caos, Lucas viu tudo mudar. O homem encapuzado começou a rir. Um riso louco que ecoava pela praça. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir, Lucas. A verdade sobre Ana? Ana se encolheu. Sua expressão de terror se intensificou. O que você está dizendo, Luísa? Ela olhou para Lucas, seu olhar alternando entre medo e confusão. E Lucas, sem saber o que responder, se viu perdido. O passado que parecia distante, agora se aproximava de forma aterrorizante. O homem encapuzado olhou para Luísa com um quê de cumplicidade. Você realmente acreditou que poderia esconder dela? Os segredos que vocês guardaram? Eu sabia que um dia viriam à tona. As palavras dele cortaram como uma faca. Lucas sentiu o chão sob seus pés se abrir. O que ele não sabia? O que era tão aterrador que a gangue estava disposta a matar por isso? E então, um novo tiro disparou. Eduardo foi atingido. Ele caiu e o rosto de Lucas se iluminou com horror. Eduardo! Mas a realidade começou a se formar. A conexão que Luísa tinha com Ana começou a talhar uma nova verdade. Lucas olhou para Ana, sua expressão congelada em choque. Quem você realmente é? Ela abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer algo, um novo grupo de homens surgiu. A multidão se dispersou em desespero. E no meio de tudo isso, Lucas viu Luísa tentar escapar, levando Ana com ela. Vamos! Gritou ela, puxando Ana. E o pânico tomou conta. Lucas hesitou. Luísa, não leve-a! O que você tem a ver com isso? Mas foi em vão. As duas desapareceram na multidão que se formou, e Lucas estava sozinho, cercado por um mar de desconhecidos. A cena estava tão caótica que Lucas não conseguiu processar. O homem encapuzado sorria, satisfeito com o desenrolar das coisas. O jogo acaba de começar, Lucas, e você não sabe o que está prestes a perder. Lucas teve um pressentimento gelado. Um nó se formou em seu estômago, e a transformação que ele tanto buscava estava se tornando um pesadelo. O que isso significava para ele, para Ana e para tudo o que ele acreditava ser verdadeiro? Ele precisava de respostas, e mais que tudo, precisava encontrar Ana antes que fosse tarde demais. Lucas estava paralisado. A tensão no ar era quase palpável. O homem encapuzado com uma arma em riste. A gangue pressionando. E Luísa cortando a atmosfera como uma tempestade. Ele olhava para Ana no chão. A confusão refletida em seu olhar, enquanto as palavras de Luísa reverberavam na sua mente. O que estava acontecendo? Ele precisava de respostas. Deixa em paz, Lucas gritou, no impulso irracional. Porém o homem não parecia intimidado. Ele respirou fundo, alterando o foco de sua raiva para Luísa. Você está se metendo onde não deve, Luísa, e vai se arrepender por ter voltado. O medo pulsava no ar como um eco de gritos distantes. E quando a gangue começou a avançar, tudo ficou mais intenso. O homem encapuzado sussurrou algo que Lucas não conseguiu ouvir, mas as palavras de Luísa cortaram a tensão de maneira abrupta. O quê? Você fez com o pai da Ana? Um silêncio mortal se espalhou pela praça. O coração de Lucas disparou. Ouvindo o nome do pai de Ana, ele ficou paralisado. Como ele poderia ser parte da equação? A interrogação pairou entre eles, enquanto a confusão se unia nos ouvidos de Lucas. O homem encapuzado estava nervoso, e seu olhar demonstrava mais do que raiva. Havia medo ali. A tensão crescia a ponto de quebrar. Então, em um momento de desespero,
Beto, em um ato de coragem desenfreada, se lançou sobre o homem encapuzado. "Pare!" ele gritou. Antes que pudesse chegar mais perto, o homem disparou. O tiro ecoou, e Lucas viu a cena se desenrolar em um desgraceiro. Beto foi atingido. O impacto foi brutal. Ele caiu, e Lucas viu a expressão de dor e surpresa congelada em seu rosto. O caos se instalou novamente, enquanto os gritos explodiam na praça. O desespero tomou conta dele. Ele não podia deixar que Ana pudesse ser atingida também. No entanto, um eco familiar se fez ouvir. Uma voz feminina, estrondosa, invadiu a cena, fazendo todos se congelarem. "Chega!" Era a mãe de Ana, a mulher que todos pensavam estar morta há anos, aparecendo de repente da sombra de um prédio. Com a mesma intensidade e força que Lucas lembrava. Seu olhar era penetrante, mas havia uma tristeza repentina que a envolvia. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. "Mãe!" O tremor na voz dela era intenso. A mulher avançou, movendo-se com uma determinação desesperada. "Eu não posso deixar que você seja levada", gritou a mulher. O homem encapuzado, surpreso, hesitou. A revelação foi um soco no estômago de Lucas. "Como assim? O que estava acontecendo? Você está viva?" Ana mal conseguia acreditar, seus lábios se movendo em um sussurro. A presença materna parecia mudar o jogo todo. Lucas percebeu que aqueles segredos eram maiores do que imaginava. O homem encapuzado tentou reagir, mas a tensão era palpável. A gangue recuou, como se estivesse diante de uma força que não esperavam. Então, em um movimento rápido, a mãe de Ana puxou uma arma, que estava escondida sob um longo casaco. "Tire suas mãos dela. Eu não hesitarei em te atingir." A declaração explodiu, como uma granada, fazendo a situação ficar ainda mais volátil. O homem encapuzado, percebendo que perdeu o controle, recuou um passo, os olhos cheios de violência contida, enquanto Ana olhava atônita para sua mãe. Mas então um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um carro disparou pela esquina e parou abruptamente, a porta se abrindo em um estrondo. De dentro, figura imponente de um homem que Lucas não reconheceu, mas que imediatamente fez com que o resto da gangue começasse a tremer. "Estamos atrasados. Vamos pegar a menina." O tom grave do novo homem cortou a confusão. Lucas olhou para Ana, que agora em choque não sabia o que fazer. Os novos aliados da gangue eram mais do que apenas gangster. Eles eram parte de algo muito mais perigoso. Em meio à gritaria e ao caos, a mãe de Ana olhou para Lucas. "Você tem que proteger Ana, agora. Alguma coisa não está certa e você precisa saber a verdade sobre a nossa família." Ela estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse continuar, um dos homens armados disparou novamente. Um grito ecoou, mas Lucas não conseguiu absorver o que estava acontecendo. A figura de Ana desapareceu diante dele em meio à confusão. O pânico tomou conta do seu coração. Ele olhou para trás e, quando começou a correr, tudo desmoronou em um flash de luz e som. O mundo ao redor dele ficou em câmera lenta. O que realmente significa a volta da mãe de Ana? Quem era a verdadeira Ana? Lucas estava à beira de um precipício, sabendo que o que descobrisse a seguir mudaria radicalmente tudo o que acreditava. E agora tinha uma escolha: encarar a verdade ou continuar na cegueira. Naquele momento, o peso da revelação o atingiu como uma onda. O coração de Lucas disparava. Ele se moveu em direção à direção de Ana, mas uma nova verdade começava a moldar o caminho à frente, e a dúvida o seguia. O que mais ele não sabia? E o que significaria descobrir a essência dos laços que agora se desmanchavam? O caos parecia interminável. Lucas estava em um turbilhão de emoções. A ação girava ao seu redor e tudo girava junto. Ana, Luísa, a gangue, a mãe de Ana. O tempo parecia desacelerar.
Ele se sentia como se estivesse preso em um sonho angustiante, sem saber como acordar. Mãe, Ana murmurou, seu olhar brilhando com lágrimas. A mulher que havia desaparecido em um passado nebuloso agora estava ali, tão próxima e tão distante. O homem encapuzado hesitou, e aquela fração de segundo foi tudo o que Lucas precisava. Ele não tinha muito tempo. Ana, venha comigo, ele gritou, estendendo a mão. Não, não a leve, a mãe de Ana gritou, a arma empunhada com determinação. Mas, mesmo no calor da batalha, Lucas viu no olhar dela um brilho de proteção, uma lembrança de que elas eram mais do que apenas mãe e filha eram sobreviventes. A gangue começou a avançar, outra bala disparou e tudo poderia ter acabado ali, mas a mulher se lançou à frente. Eu não deixarei você a pegar. Um estrondo ecoou, e o homem encapuzado, em seu primeiro erro, deixou a guarda baixa. Em um movimento rápido, Lucas correu em direção a Ana, puxando-a para longe, enquanto a multidão ao redor começava a dispersar em pânico. O coração batia forte, e cada passo parecia uma eternidade. Quando suas mãos se tocaram, ele sentiu a vida pulsando entre eles. Você está comigo agora, Ana. Vamos sair. Mas a mãe dela estava em perigo. Com a gangue ocupada, Lucas lançou um olhar ágil. Ele não podia deixar tudo acabar assim. A vida deles estava em jogo. O homem encapuzado rugiu de raiva e, com isso, o olhar de Luísa ficou mais sombrio. Você não pode correr, Lucas. O passado não fica para trás, gritou ela e sua voz cortou como uma faca. Mas ele não poderia olhar para trás. A verdade nos alcançará, me leve. A cada palavra, a adrenalina se intensificava. Lucas puxou Ana para um lado, mas a mãe dela resistia. Vá, agora! As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto os gritos da nova gangue ecoavam ao fundo. Ana olhou de Lucas para sua mãe. Um conflito no coração. Um barulho forte atrás deles fez todos se virarem. Mais homens estavam chegando. Uma cena de pura violência prestes a se desenrolar. Mãe, não, Ana, gritou. Um eco angustiante, mas, no meio do caos, algo incrível aconteceu. A mãe de Ana, com uma coragem inimaginável, atirou em direção aos homens, em um último esforço de proteger sua filha. O choque nos rostos deles era palpável. Eles recuaram, mas Lucas sabia que isso não ia durar para sempre. Vão, agora, a ordenou a mãe. E com isso, as emoções turbilhonando. Lucas e Ana sabiam que era a última chance. Eu encontro você, gritou Ana. E no fundo de seu coração, ela sabia que isso podia ser a última vez que veria sua mãe. Com um último olhar, a mãe sorriu. Um sorriso de amor e coragem. Ambos correram, a adrenalina tomando conta. Lucas não sabia onde ir, apenas que tinha que proteger Ana a todo custo. As ruas pareciam mais sombrias e a confusão continuava a reverberar em seus ouvidos. Quando chegaram a um beco, Lucas finalmente se virou para Ana. Você está a salvo, eu prometo. Mas a tensão ainda pairava. O que aconteceu, Ana? O que ela queria dizer sobre o pai? A emergência de suas perguntas ecoou no ar. Ana fechou os olhos, um tremor passando por seu corpo. Eu não sei, mas precisamos descobrir. Eu sinto que não é o fim. Suas palavras eram feixes de luz em meio à escuridão. A verdade ainda estava escondida, e eles precisavam desenterrá-la juntos. Lucas, com um olhar determinado, segurou a mão dela e balançou a cabeça. Vamos descobrir juntos. Não. Vou deixar você sozinha, de novo. E enquanto a noite caía ao redor deles, a sensação de perda ainda estava presente, mas a esperança começava a tomar forma. E enquanto caminhavam, uma única pergunta permanecia pairando no ar. Até onde iriam para descobrir a verdade que os aguardava? Você precisa se inscrever agora, assim não vai perder as próximas histórias exclusivas que temos para você.
Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final intrigante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Esses momentos são preciosos e sua participação faz toda a diferença.